Olá, amigos, olá, amigas. Que a graça e que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar entrando na sua casa, na sua família, na sua vida nesse momento. Eu trago uma mensagem para você dentro da palavra de Deus. Isso mesmo. Todo domingo e toda quarta-feira tem uma reflexão aqui na Rede Noronha com o pesquisador Noronha. Jefferson Noronha sempre tem o intuito de estar trazendo uma palavra que eu tenho certeza absoluta vai edificar você, a sua casa e a sua família. A Bíblia diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, o Espírito Santo nos impulsiona, nos assim, incomoda, né? Ele convence a gente e faz com que a gente traga uma palavra de edificação. Estamos vivendo dias difíceis, dias turbulentos, dias de muita coisa ruim acontecendo no planeta, né? E a gente olha às vezes e não consegue ver uma luz no fim do túnel. E a palavra de Deus, ela traz essa esperança, uma bendita esperança, né? De que a gente possa se reconciliar com Deus, entregar nossa vida a Jesus Cristo e andar em novidade de vida. Eu vou ler uns salmos aqui, é um dos textos mais conhecidos dentro da palavra de Deus. Eu tenho certeza que você, se você não conhece, você já ouviu falar. É o salmo de número 23, isso mesmo, o salmo de número 23, onde diz assim o título: O Senhor é meu pastor. Eu vou estar discorrendo esse texto aqui. Eu queria que você prestasse atenção, porque o ser humano, ele fala que não tem tempo, né? Essa semana mesmo eu conversei com um rapaz a respeito de estar questionando, né, o estilo de vida, as ideias que dirige a vida dele. Ele falou que ele não tinha tempo, ele não tem hora, ele trabalha 12 horas por dia. Mas eu vejo que às vezes, não que eu estava reparando na vida dele, mas eu sou pesquisador. O pesquisador, onde ele está, ele observa. Ele é um bom observador, pesquisador. Então, mas é as pessoas no Brasil mesmo que se fala que é o país do futebol, o ser humano que não tem tempo, 15 minutos para ler a Bíblia, 15 minutos, 15 ou 20 minutos para ter uma oração, um período de oração durante o dia. Não precisa ser todo dia, mas que você ore pelo menos durante a semana, né? Fale com Deus, coloque diante de Deus as suas crises, as suas adversidades, aquilo que está trazendo angústia para sua alma. Ele não faz isso, mas uma partida de futebol ele assiste, né? Seja palmeirense, seja corintiano, seja são paulino, seja santista, flamenguista, que time do Brasil torce, mas ele tem uma hora e meia, né? 90 minutos para assistir uma partida de futebol. Então que você possa meditar nisso que eu estou falando agora. Isso é sério, eu não estou falando para tacar A, B, C ou D. Eu estou fazendo uma reflexão a respeito de máximas que acontecem na vida, né? A gente reclama, não tem prioridade. Aí eu não tenho prioridade. Aí não tem prioridade fazer uma caminhada, né? Aí dá um AVC, alguma coisa aí no corpo, o médico recomenda e toca ele, né? Tem que ser abalado, né? Ser mexido para depois, não, vamos fazer antes, né? Vamos agradar o Criador, vamos procurar saber a razão da nossa existência. Vamos dar tempo à palavra de Deus, né? Eu sei que não está fácil, no meio religioso está cheio de falsos profetas, falsos líderes, pastores e líderes que só falam em dinheiro, só falam em coisas materiais, tudo oposto àquilo que a Bíblia e Jesus Cristo ensinou. Então, para você que foi decepcionado na igreja, com líder, com pastor, com campanha, você foi iludido, né? Iludiram você para ir para a igreja e que se você fosse para a igreja, fizesse campanha A, B, C ou D, as coisas iam acontecer, né? A engrenagem ia andar e até agora nada. Então, a gente precisa examinar a palavra de Deus, né? Deus, ele continua o mesmo, o Senhor Jesus continua o mesmo, Salvador, amoroso, misericordioso, perdoador de pecados. O homem é que muda. Então vamos, por isso que nós temos que ler a palavra de Deus, meditar nela. E nós vamos meditar agora, nesse momento, no Salmo de número 23. É um salmo que fala sobre Deus cuidar do seu povo, de nós que somos rebanhos, né, do seu pastoreio, entender um pouco mais da palavra de Deus. O Salmo de número 23, ele diz assim, eu vou ler inteirinho, porque é somente 6 versículos, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor
para todo sempre. Então a gente vê que é Davi aqui que escreveu esse salmo, ele tinha plena certeza na vida dele, diante de luta, de crise. Olha, Davi enfrentou luta, hein? Quem lê a história de Davi sabe, guerra, peleja, perseguição, né? O rei Saul botou para quebrar atrás dele, queria matar ele, uma inveja do diabo, né? Foi fermentado pelo Satanás, pelo seu ego humano e botou para quebrar. Então Davi enfrentou crise, adversidade, mas Davi, ele tinha absoluta certeza que o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, de Jacó, o Deus da Bíblia, estava acompanhando, era amigo fiel dele, né? Poderia a qualquer momento dar escape, dar livramento, cuidar dele, estava cuidando dele. Então eu vou discorrer alguns versículos aqui e gostaria que você prestasse atenção. A palavra de Deus, ela tem um poder sobre as nossas vidas tremendo. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, fala que a Bíblia, ela é viva e eficaz, né? Ela é mais penetrante que espada de dois gumes e ela penetra até a divisão da alma, da junta e da medula. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do homem. Por isso que ela impacta, ela confronta mesmo, né? O ser humano não gosta de ouvir. O ser humano que está em rebeldia, que está guiado por Satanás, pela sua natureza pecaminosa, então ele não gosta, porque a Bíblia Sagrada, sendo pregada como palavra de Deus, ela confronta o ser humano, porque o ser humano é pecador. E o ser humano precisa de redenção, de salvação que há nesse pastor, nesse salvador. O Senhor Jesus, uma das afirmativas que ele fez, ele falou que ele era o sumo pastor, né? Ele é o pastor, né? E que as ovelhas que seguirem ele vão ter pastos verdejantes. Agradecemos, pois nada nos falta. Salmo de número 23. O versículo 1 e o 5 diz assim: em alimento, ele pastoreia-me. Então, alimentação, a gente se preocupa tanto com a alimentação, né? A gente vê em Mateus, no capítulo 6 e no capítulo 7, o Senhor Jesus falando sobre a ansiedade do ser humano e falou a respeito dos pássaros. Olha os pássaros, eles não semeiam no espalho, ou seja, eles não plantam, né? Eles não trabalham nessa área de agricultura, mas no entanto Deus não deixa faltar alimentação para ele. Você acha que nós que somos coroa da criação, imagem e semelhança de Deus, Deus vai deixar faltar nos alimentos? Então o Salmo de número 23, no versículo 1 fala assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O versículo 5 fala assim: preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então Deus prepara as coisas, né? Deus, o Deus que tudo vê, o Deus que nos acompanha, esse Deus vivo e verdadeiro que fez os céus, que fez a terra. Então, dentro de um planeta que ele fez e colocou o homem, e com mais de 7 bilhões de habitantes, então ele sabe quem é você, quem é eu, né? Então ele tem esse compromisso de cuidar daqueles que o amam, daqueles que o servem, daqueles que fazem parte do seu pastoreio. Então, em alimento, o Senhor é nosso pastor em alimento, ele pastoreia-me. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você vê o pastor, né? A gente acompanha mesmo assim, né? No Oriente Médio, que tem muito disso, mas aqui no Brasil também tem, né? Então o pastor, ele tem o compromisso, né, de alimentar o rebanho, não deixa faltar, né? Cuida, tem o pasto ali, né? Ele protege, ele observa de longe, mas chega a hora de dar alimentação, ele não falha, porque é ele que tem a incumbência de dar o alimento. O versículo 2 diz assim: em bebida, leva-me para junto das águas, leva-me, faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Então o ser humano tem sede, né? Todo mundo precisa da água, né? A água, o H2O, ele não pode faltar no nosso corpo, né? Então Deus que fez os rios, os lagos, né? Os mares, então ele sabe do que o nosso corpo precisa. Então aqui está falando no versículo 2: em bebida, leva-me para junto das águas de descanso. A água de Deus é uma água de descanso, né? Porque ela refrigera a nossa alma. Deus, ele sabe da nossa necessidade, né? A Bíblia fala que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então, a gente está angustiado, está com sede, está aflito. Esse é o Deus do Salmo 23, é o Deus que é o nosso pastor. Ele cuida da gente em bebida, porque ele leva-nos junto das águas de descanso. O versículo 3 diz assim: em direção, ele guia-nos pelas veredas da justiça. Então aqui Deus, ele é um Deus de justiça. Ele quer que a gente pratique a justiça também, né? A certa feita Jesus falou que se a nossa justiça, nós que servimos a Jesus, não exceder, não ir além
dos escribas e fariseus, dos religiosos, dos hipócritas da época, nós não vamos herdar o reino dos céus. Então, o cristão, na sua casa, na sua vizinhança, na sua igreja, aonde ele estiver, ele tem que praticar justiça. Esse negócio do cristão sair bem em tudo, se dar bem em tudo, né? O trabalho e tal, que amém, glória a Deus. Mas que isso frua, vindo de Deus, que você não precisa trapacear, enganar, mentir, praticar inveja, né? Obra da carne que a gente vê nos dias de hoje. Já desde a da criação a gente vê as obras da carne ali no começo da humanidade em Caim, né? Através da inveja de Abel. Então a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Olhar para a direita e para a esquerda, olhar para os parentes de sangue, olhar para qualquer lugar. Olhe com um olhar de paz, de misericórdia, de perdão, de amor. Não olhe com olhar de inveja. Se aquela pessoa está trabalhando, está num serviço bom, tem um carro bom, uma casa boa, ela consegue viajar para o exterior. Peça para que Deus abençoe mais ainda aquela pessoa e para que você, se você tem a vontade de ter ou de fazer aquela pessoa, que você possa correr de atrás, fazer a sua parte também. Agora deixar a inveja gangrenar a sua alma, o seu coração, para você ficar com o coração empedernido, amargurado, né? Chega a babar de inveja da outra pessoa, porque a pessoa é assim, deixa eu falar, entre aspas, está bem. Será que está bem mesmo? A gente vê a pessoa andando com um carro aí de 150 mil, morando numa casa de 3 milhões. Então, isso eu acho que é irrelevante. É irrelevante. Não é relevante para mim. Amém. Se você conseguir comprar, glória a Deus, morar numa casa boa, né, num condomínio, num apartamento, glória a Deus, que você tenha o coração em paz e que não se ache melhor que ninguém, não deixe o ego sucumbir seu coração, a vaidade, o orgulho humano. Essa coisa que se junta, né, com as obras das trevas, com Satanás. O pecado maior de Satanás foi o orgulho, a soberba, sabe? Se achou. Então tem que tomar muito cuidado com esse negócio, que hoje a internet, os meios de comunicação até propõem para a pessoa, então a gente tem que tomar muito cuidado. Então ele guia nós pela vereda da justiça. Então a gente olha, observa dentro da palavra de Deus tantas pessoas que não eram ricos materialmente, mas eram cheios da presença de Deus, porque andavam na vereda da justiça. Então, que a gente possa, eu moro em Sorocaba, estou aqui em Votorantim agora, no contexto de vida que eu estou, no dia a dia, no cotidiano, durante a semana, durante o final de semana, então que a gente possa ser uma pessoa que pratica a justiça. E praticar a justiça não é fácil, mas é tão bom, sabe, porque você está agradando a Deus. Deus é seu amigo, Deus é seu pastor, Ele tem cuidado de você e nada tem te faltado. Agora, porque cresceu o olhão, né? No carro do irmão, na casa da irmã, no estilo de vida que o irmão tem, não vamos agradecer a Deus. A Bíblia fala em tudo dai graça. Então, vereda da justiça, caminho da justiça. E que a nossa justiça possa exceder, né, nas pequenas causas, né, do cotidiano, do dia a dia, que a gente possa praticar a justiça. A pessoa fala, eu quero agradar a Deus, quero estar cheio do Espírito Santo, mas não pratica a justiça? Como que o Espírito Santo vai estar? Espírito Santo. Santo significa separado, separado dessas obras carnais, dessas obras do mundo. Então, vamos andar na vereda da justiça, né? Aqui o Salmo de número 23, no versículo 3, fala assim, ele guia-me pela vereda da justiça, refrigera a minha alma. Deus é um Deus de refrigério, né? No mundo conturbado, de guerra, falando em guerra no Oriente Médio, falando em crise política no Brasil, tudo quanto é lado, nesse rombo no INSS agora, meu Deus do céu. E a gente vê uma justiça, que eu falei quase agora, cega, né? Tanto erro, tanta atrocidade acontecendo com a sociedade, aí querem punir outro tipo de causa, querem transferir, né, o olhar, cortina de fumaça que fala. Não, vamos tomar muito cuidado, vamos tomar cuidado que Deus é aquele, o Deus bíblico, o Deus verdadeiro, sabe? Deus é a realidade primordial. Tudo provém de Deus. Essa mata que eu estou aqui agora, esse riacho que passa aqui atrás de mim, a cidade de Votorantim, a cidade de Sorocaba, o estado de São Paulo, o Brasil, tudo provém de Deus, porque foi lá em Gênesis, no capítulo 1, fala no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu acredito que Votorantim e Sorocaba faz parte da terra. Então tudo provém de Deus. Então nós temos que se preocupar em estar na vontade de Deus. Está aqui, ó, deixando esse pastor bíblico, né, do Salmo 23, tomar conta da nossa vida, do nosso ser, do nosso negócio, da nossa família. Meu Deus, quantas coisas têm acontecido com a família no Brasil, né? Nós como igreja de Jesus Cristo, salvos na pessoa de Jesus,
pessoas que foram chamadas, né, vocacionadas, nós temos que estar orando, intercedendo, apresentando a família, né? A guerra, a peleja, a maldade humana é contra a família. A família é a célula máter da sociedade, é a família que produz cidadãos para a sociedade, ou bons ou ruins. Vamos buscar a Deus, vamos ensinar os nossos filhos a palavra de Deus, né? Vamos andar na vereda da justiça. Aqui o Deus do Salmo 23, no versículo 3, fala assim, ele refrigera a minha alma. É tão bom ser refrigerado por Deus, né? As pessoas estão buscando no dia de hoje, é um dia, é um final de semana que eu estou gravando aqui, então à noite as pessoas vão buscar esse tipo de refrigério, entre aspas, refrigério que é momentâneo, tá ali, se alegra, né? A vaidade humana, a carnalidade humana, volta para casa, os problemas estão lá e não tem força para encarar os problemas. Aí vem depressão, todo tipo de problema, de crise emocional. Não, vamos deixar o Deus bíblico, o Deus criador dos céus e da terra, refrigerar a nossa alma. O refrigério dele é maravilhoso, é verdadeiro, né? Faz desde o ano de 1994 eu tenho experimentado esse refrigério vindo da parte de Deus. É um refrigério verdadeiro, maravilhoso, sabe? Que não tem palavras. Deus é real, Deus é verdadeiro. O versículo 4 do Salmo 23 diz assim: em comunhão tu estás comigo. Em comunhão, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, essa é uma palavra para você, meu querido, minha querida, você que está aflito, angustiado, parece que as coisas não dão certo na sua vida. Então, eu já tive em dias assim, como é ruim, como é difícil, você não tem alguém para conversar, para desabafar, uma palavra amiga, né? Mas aqui o salmista está falando que Deus, o Deus de Israel, o Deus Criador, Deus está com ele, ainda que ele ande pelo vale da sombra e da morte. Nem, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E tanta gente temendo, tanta coisa, né? Desemprego, isso, aquilo. Tá no sábado, tá no domingo, já tá pensando na segunda-feira. Não, pense no Deus bíblico. Pense no Deus de Davi, porque ele está conosco, ainda que a gente enfrente crise, adversidade, angústia, perseguição, gente falando mal da gente, como é ruim isso, perseguição, calúnia, né? Os caluniadores aí de plantão, seja em qualquer lugar, né? E tem as pessoas que não gostam da gente e botam para quebrar, é tão ruim, é? Mas busque a Deus, busque esse Deus de Davi, esse Deus do Salmo 23, maravilhoso, né? Tem pessoas que deixam a Bíblia aberta no Salmo 23 na casa como um amuleto. A Bíblia, a página da Bíblia chega a ficar amarela. Não, você deve extrair, se apropriar desse Deus aqui, ó, do Salmo 23, porque ele é real, verdadeiro, Deus de Davi. Tem a história do rei Davi, a história de Davi com Deus, as passagens bíblicas, como que é o caso dessa aqui. Davi está falando para você, meu querido. Davi está falando para você, minha querida, aqui no Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande, ainda que eu esteja enfrentando luta, adversidade, calúnia, difamação, gente falando mal de mim. Ai, eu tô para fazer um exame, aí eu tô passando, você não sabe, irmão. Ai, eu acho que eu tô com problema no estômago, no intestino, no pulmão. Olha, eu tô internado. Aí, mas Davi tá falando que Deus não é o Deus de circunstância, mas ele é um Deus de já, ainda que você esteja enfrentando, né? Ninguém quer enfrentar, o ser humano só quer oba-oba, tudo dando certo, as coisas, né? Então, mas não é assim, a vida não funciona desse jeito. Se você está indo numa igreja que o pastor fala que vai acontecer tudo, você está mentindo para você. O Deus da Bíblia, ele fala que nós vamos passar, nós vamos enfrentar vale, igual Davi enfrentou aqui o vale da sombra e da morte. Eu passei, fiquei 3 anos com síndrome do pânico no vale da sombra e da morte, mas Deus olhou para mim com misericórdia, estendeu a sua mão poderosa, né, esse pastor maravilhoso, e ele estava comigo, ele estava cuidando daquele momento, daquela aflição, ele estava do meu lado. Jesus falou lá em Mateus capítulo 28, ele dando as últimas ordens para os discípulos ali, ele falou: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Os séculos ali está no plural. Então passou já o século XIX, passou o século XX, nós estamos no século XXI. Jesus, como diz Hebreus capítulo 13, versículo 8, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Esse é o Deus da Bíblia, é o Deus maravilhoso que eu estou falando, que eu estou repartindo com você esse momento. Então Davi tem falado desse Deus com a boca cheia, e eu também, e você também, meu querido. Independente da circunstância, seja no vale de sombra e de morte, seja no momento de angústia, seja no momento de aflição, Deus está ali com você. Quer pegar na sua mão, né? O versículo 5 diz assim: consolação, teu bordão e teu cajado me consolam.
Então Deus é um Deus consolador, né? O Espírito Santo, né? Espírito Santo, Espírito Consolador. Ele nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a função dele através da palavra que ele deixou escrita, né? A pregação, o ensino da palavra de Deus, o sermão bíblico, né? A pregação do evangelho, ela traz isso, né? Ela traz consolação também, traz a demonstração, chama-nos a atenção, confronta a nossa alma, né? Mas também traz essa consolação que o Espírito Santo me moveu para trazer essa mensagem hoje. É uma mensagem que fala dos momentos de adversidade, de crise que a gente enfrenta, mas também dessa proteção maravilhosa desse Deus, o Deus de Davi. Davi falou de boca cheia: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus. O versículo 7, eu estou encerrando, é: em segurança habitarei na casa do Senhor. Né? O versículo diz assim, o versículo 6, perdão, 7 não tem, é até o versículo 6. Em segurança habitarei na casa do Senhor. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Vai andar atrás de você a bondade e a misericórdia. Se você crê nesse Deus aqui do Salmo 23, o Deus de Davi, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Eu falei bastante, mas é maravilhoso falar da palavra de Deus. Eu encho a boca mesmo para falar desse Deus maravilhoso que estendeu a mão, me tirou de um momento difícil, de adversidade, de crise, de vários, né? Deus é especialista em nos livrar, né? O Deus de Davi livrava Davi, livrou duas vezes Davi da mão do rei Saul que queria matar ele. Então, o versículo 6 fala que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A bondade de Deus, a misericórdia de Deus está na sua casa, está na sua família. Que você possa tomar posse dessa palavra, que você possa ler esse Salmo 23. Que palavra maravilhosa, gloriosa, né? E que não fique somente aberto na sua casa. Aí, meu amigo, minha amiga, meu irmão, tome posse. A palavra de Deus é viva, ela alimenta a nossa alma. O Senhor Jesus falou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando a pregação dentro da Bíblia Sagrada por um homem, por uma mulher, está sendo inspirada pelo Espírito Santo, ela vem de encontro às nossas necessidades e fala com a nossa alma, aquieta a nossa alma, né? Deus é especialista em aquietar a nossa alma fica angustiada, aflita, desesperada, né? Escuta a notícia de guerra, de bomba, de míssil, disso e daquilo. Leia a palavra de Deus, leia o Salmo 23. Deus vai confortar a sua alma, Deus vai trazer uma palavra de esperança, de fé, uma palavra de coragem. Sabe por quê? Porque bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor, habitarei na presença de Deus. Eu vou para essa morada celestial. Eu aguardo a bendita esperança, a promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Que Deus abençoe ricamente, meu amigo, você, a sua casa e a sua família, que você possa meditar nessa palavra. Vai lá no Salmo 23, que salmo lindo, todos os salmos são lindos e maravilhosos, 150 salmos. Mas o 23, onde fala que Deus é o nosso pastor e nada nos faltará. Que maravilha. Deus abençoe. Fique com Deus. Um beijo no coração do Jefferson Noronha para você, meu amigo e minha amiga.